O vento soprava forte sobre as planícies de Canaã, levantando pequenos redemoinhos de poeira. Entre as tendas de um povoado humilde, vivia um jovem chamado Eliabe, filho de um simples ferreiro. Ele era conhecido por sua bondade, mas também por sonhar grande demais, segundo os anciãos da aldeia. Certa noite, Eliabe teve um sonho vívido. Um besouro dourado brilhava em sua mão, e uma voz suave, mas poderosa, sussurrava: Eliabe, busque o que é precioso aos olhos do Senhor, e Ele te exaltará. O rapaz despertou com o coração acelerado. O que significava aquele sonho? Ele contou ao pai, mas o homem apenas riu, dizendo que a fome e o cansaço deviam ter provocado aquelas visões. Entanto, algo dentro de Eliabe queimava como um fogo inextinguível. Ele sabia que o sonho era uma mensagem divina. Determinado, ele começou a buscar seu propósito, orando e observando os sinais ao seu redor. Até que, um dia, um viajante misterioso chegou à aldeia, um homem idoso de olhar penetrante e vestes empoeiradas pelo deserto. Ele se dirigiu diretamente a Eliabe e disse: Jovem, ouvi dizer que busca algo precioso. Não são riquezas nem ouro, mas algo que poucos encontram. Siga para as terras do sul, para além das montanhas, e você entenderá. O coração de Eliabe acelerou. O sonho, a chegada do velho, a direção apontada, tudo parecia se encaixar. Com fé inabalável, ele decidiu partir, sem saber que sua jornada seria repleta de provações. A viagem de Eliabe começou sob o calor escaldante do sol do deserto. Ele caminhava por trilhas áridas, passando por aldeias onde ouviu histórias sobre um antigo besouro de ouro, uma joia rara, cujo significado era mais valioso do que o próprio ouro. Mas sua jornada não seria fácil. Na primeira cidade, foi roubado por mercadores desonestos, ficando sem provisões. Com fome e sede, precisou trabalhar como servo para conseguir comida. Mesmo exausto, manteve sua fé, repetindo para si mesmo as palavras do sonho. Depois, enfrentou uma tempestade no deserto. Areia e vento o cegavam, e ele se perdeu por 3 dias. Com os lábios rachados e a esperança se esvaindo, ele caiu de joelhos e clamou ao Senhor: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se esta é a jornada que me deu, fortaleça-me. E então, um pequeno besouro dourado pousou em sua mão. Ao ver o pequeno inseto, Eliabe chorou. Sentiu que Deus estava com ele. Seguindo na direção em que o besouro voou, encontrou uma fonte de água e um grupo de viajantes que o ajudaram a continuar. Após meses de viagem, Eliabe finalmente chegou às terras do sul, onde encontrou um sábio que morava em uma caverna nas montanhas. O homem, de barbas longas e olhos que pareciam enxergar a alma, ouviu sua história e sorriu. O verdadeiro besouro de ouro não é um objeto, é um símbolo do coração purificado pela jornada. Muitos buscam ouro e riquezas, mas poucos entendem que o tesouro real está na fé inabalável. Você provou sua fidelidade, jovem. Eliabe caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele finalmente compreendeu. Os dias de Eliabe nas montanhas foram marcados por aprendizado e reflexão. O sábio, chamado Abner, era um homem de idade avançada, com a pele marcada pelo sol e olhos que pareciam enxergar além do presente. Muitos vêm até aqui em busca do besouro de ouro, achando que encontrarão uma joia de grande valor, disse Abner, mexendo lentamente em uma fogueira que iluminava a caverna. Mas poucos entendem que o verdadeiro ouro não pode ser segurado nas mãos. Eliabe ouviu atentamente, sentindo que estava prestes a descobrir a verdade pela qual tanto havia se sacrificado. O besouro de ouro representa a fé inabalável, continuou Abner. Assim como o pequeno inseto se move sem temer o desconhecido, confiando que encontrará abrigo e alimento, o homem deve confiar no caminho traçado por Deus, mesmo quando tudo parece incerto.
Eliabe refletiu sobre sua jornada. Cada sofrimento, cada provação, cada momento de desespero, tudo fazia sentido agora. Ele não havia encontrado um besouro feito de ouro, mas havia encontrado algo muito mais valioso: a certeza de que sua fé o sustentava em qualquer circunstância. Mas o aprendizado ainda não havia terminado. Uma noite, enquanto observava o céu estrelado sobre as montanhas, Eliabe sentiu um peso em seu coração. Ele havia encontrado a resposta que buscava. Mas o que faria com esse conhecimento? No dia seguinte, ao compartilhar seus pensamentos com Abner, o sábio sorriu. "Agora você entende", disse ele. "Quem recebe a sabedoria não deve guardá-la para si. Assim como a luz de uma lamparina ilumina uma casa inteira, sua história deve iluminar os corações daqueles que vivem na escuridão do medo e da desesperança." Essas palavras tocaram profundamente Eliabe. Ele percebeu que sua jornada não terminava ali. Pelo contrário, estava apenas começando. Então, chegou o dia da despedida. Antes de partir, Abner lhe entregou um pequeno objeto envolto em um tecido de linho. Ao abrir, Eliabe viu um pequeno amuleto esculpido em madeira, representando um besouro. "Que isso lhe lembre de onde veio e para onde deve ir", disse o sábio. "E lembre-se, a verdadeira transformação acontece quando o que aprendemos se torna o que ensinamos." Com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de gratidão, Eliabe iniciou sua viagem de volta, pronto para cumprir seu chamado. Mas ele não imaginava que sua maior prova ainda estava por vir. Quando finalmente chegou à sua aldeia, encontrou um cenário de tristeza e desolação. O chão estava rachado pela seca, os animais magros e fracos e o povo desesperado. Seu próprio pai, que antes trabalhava incansavelmente na forja, estava abatido pela fome e pela fraqueza. A visão partiu seu coração. Ele correu até seu pai e o segurou em seus braços. O homem abriu os olhos lentamente e, com uma voz fraca, murmurou: "Meu filho, você voltou." Eliabe segurou sua mão com força. "Eu voltei, pai, e trouxe algo que pode nos ajudar." Naquela noite, ele reuniu todo o povo da aldeia e começou a contar sua história. Ele falou das dificuldades que enfrentou, das provações que quase o fizeram desistir e do que havia aprendido com o sábio nas montanhas. "Buscamos ouro e riquezas, mas esquecemos que a maior riqueza é a fé. Quando confiamos verdadeiramente em Deus, Ele nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis." Aquelas palavras tocaram os corações das pessoas. Elas não apenas ouviram, mas sentiram a verdade em cada sílaba. A esperança que há tanto tempo havia se esvaído começou a renascer. Então, como se fosse um sinal divino, o céu, que há meses estava seco e impiedoso, começou a se fechar em nuvens escuras. E pela primeira vez em muito tempo, a chuva caiu. Eliabe ergueu os olhos para o céu, sentindo as gotas molharem seu rosto. O povo chorava e se abraçava, pois sabiam que aquele momento não era apenas uma mudança do clima, mas uma resposta de Deus à sua fé restaurada. E, ao amanhecer, sobre uma pedra próxima à sua tenda, um pequeno besouro dourado descansava, refletindo o brilho do sol. Eliabe sorriu. Ele sabia que sua missão estava apenas começando. A história de Eliabe se espalhou por gerações. Ele se tornou um sábio e um líder respeitado, conhecido como o Homem do Besouro de Ouro. As pessoas vinham de longe para ouvir sua história, não porque queriam riquezas, mas porque buscavam sentido para suas próprias jornadas. O legado do Besouro de Ouro não era sobre tesouros materiais, mas sobre fé, perseverança e a certeza de que, quando seguimos a voz de Deus, Ele nos guia a algo muito maior do que imaginamos. E, sempre que alguém enfrentava dificuldades, Eliabe repetia as palavras que marcaram sua vida: "Busque o que é precioso aos olhos do Senhor, e Ele te exaltará."
Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E eu quero te convidar a deixar um comentário com uma mensagem de fé. Escreva algo que fortaleça outras pessoas, porque sua palavra pode ser a resposta que alguém precisa hoje. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.